Nós vamos ler a palavra do Senhor no segundo livro de Reis, capítulo 4, a partir do verso 8, que diz assim: Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Então, os irmãos já conhecem a história. Ela fez todo aquele quarto ali. E Eliseu disse para ela assim, no verso 14, o que se há de fazer por ela? E Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu: chame-a. Chamando-a ela se pôs à porta. E disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui 1 ano abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Os irmãos também já conhecem a história. Ganhando nosso tempo aqui, nós vamos lá para o versículo 32. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou seu filho e saiu. Amém? Os irmãos podem assentar, nós já oramos. Hoje à noite nós vamos então falar sobre os 3 estágios da fé. Nós vivemos, irmãos, em dias em que os cristãos, eles lutam ferozmente para que a sua fé não seja provada. Tudo que nós vemos hoje é crente que não quer que a sua fé seja provada. Os cristãos dos nossos dias, para eles, quanto mais superficial for sua fé, é mais interessante. Os cristãos do século 21 são talvez os cristãos, não sei afirmar, não conheço toda a história dos cristãos de todos os tempos, de 2000 anos para cá, mas a nossa geração, e é bíblico isso, que ela vai se tornando uma geração cada vez mais morna, uma geração cada vez mais insípida, mais sem gosto, uma geração cada vez mais entenebrecida, mais escurecida. A Bíblia diz que isso aconteceria. Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias, com os tempos trabalhosos que surgiriam, as pessoas, elas não teriam mais fé. Jesus disse em Lucas 18, verso 8, porventura quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? O próprio Jesus sabe que quando ele voltar, a fé será escassez, estará em extinção. E a nossa geração, os irmãos podem observar que a nossa geração é uma geração que tem medo de que sua fé seja posta à prova, porque no fundo eles mesmos sabem que não tem fé coisa nenhuma. Quem tem fé não tem medo da prova. Quem tem medo da prova, duvida da fé. E Deus, quando põe nossa fé à prova, Deus ele quer mostrar para nós se a nossa fé é verdadeira, porque Ele já sabe. Deus não quer saber se a sua fé é verdadeira, Ele já sabe se ela é verdadeira ou falsa. Quando Deus põe a nossa fé à prova,
ele está, na realidade, mostrando para nós que tipo de fé nós temos. Então, quando nós chegamos a um ponto da provação, em que nós desistimos, em que nós caímos, em que nós tropeçamos e muitas vezes blasfemamos do nosso Deus, nós então acabamos descobrindo que não tínhamos fé coisa nenhuma. É por isso que muita gente diz assim: eu abandonei a fé, eu desviei, eu abandonei, eu deixei de ser crente. Como assim? Você nunca foi crente. A verdadeira fé não se perde. A verdadeira fé, ela não some, ela não desaparece. Ela pode ser atingida, abalada, sacudida, mas ela não pode ela ser desfeita. Porque quando a pessoa diz assim, eu estou desviado ou apostatado, me apostatei da fé, na realidade, ela se apostatou de uma fé que ela dizia ter, não de uma fé verdadeira. Então, esta história dessa mulher, que os irmãos já conhecem, ela nos mostra que nossa fé passa por estágios. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus conta uma parábola lá do semeador, que tem uma pessoa que recebe a palavra com alegria, mas quando vem as tribulações ele abandona. Quem é esta pessoa? Quem recebe a palavra de Deus com alegria são aquelas pessoas que acham que o Evangelho é um show, as pessoas que acham que o Evangelho é uma Disneylândia, que o Evangelho é uma colônia de férias. Na realidade, Jesus Cristo, quando nos chama para o Evangelho, Ele nos chama para um desafio, para uma guerra, para uma batalha. Nós somos chamados para ser soldados e não para tirar folga. Paulo compara o servo de Deus com um soldado. Ele diz: combate comigo como um bom soldado. Luta comigo como um bom soldado de Cristo e participa do quê? Das aflições. Ele não diz participa da viagem, participa das férias, participa da piscina, do sol, da água de coco. Não, ele diz participa das aflições. A palavra de Deus é assim. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos vendo que a nossa fé, como diz Tiago, capítulo 1, verso 3, ele diz que a única fé que persevera é aquela que é provada. E Pedro, o apóstolo, 1 Pedro capítulo 1, 6 e 7, ele diz que somente a fé que é confirmada pela provação, somente ela pode glorificar a Deus no fim das contas. Irmãos, olha aqui para mim. Você acha que um louvor maravilhoso como este que nós cantamos aqui para Deus é maravilhoso? Nós já sabemos que o Espírito de Deus está aqui, isso aí é uma outra coisa. Mas você acha que só este louvor pode chegar a Deus assim e Deus fica iludido com o louvor e dizer assim: meu Deus, que louvor que estas pessoas estão apresentando para mim, eu agora fiquei mansinho. Deus estava todo bravo, todo chateado, e aí um louvorzinho foi lá. A gente acha que Deus é assim. Namoradinha está com raiva, o carinha pega um violão, toca uma musiquinha para ela, ela fica toda derretida. Ai, meu amor. Deus não é assim, não. Em Amós 5, 23, ele diz para o povo de Israel: afasta de mim o barulho dos seus cânticos, porque eu não suporto ouvi-los. Por quê? Porque o que glorifica a Deus, na realidade, é uma fé provada e perseverante. Então este louvor subirá a Deus. Este louvor, Deus corresponde com ele, com a presença do seu Espírito, como aconteceu aqui. Por quê? Porque as pessoas que louvam, os que adoram a Deus, eles foram provados em sua fé, mas perseveraram. É por isso que esta fé glorifica a Deus. A gente glorificar a Deus. Irmão, o que é dar glória a Deus? Está na igreja e falar glória a Deus, aleluia. A gente acha que isso é glorificar a Deus. Além de viver toda uma vida que glorifica a Deus em cada detalhe, até meu silêncio glorifica a Deus quando eu dou bom testemunho nele, a nossa fé, quando é provada, ela também glorifica a Deus. Quando você persevera, se você entrega a sua fé para a enxurrada que passou e ela leva, então isso não glorifica a Deus. Há várias maneiras que Deus prova a nossa fé.
Mas eu não vejo que hoje ela seja tão provada como foi a fé dos personagens bíblicos. Mesmo assim, ainda não suportamos. Imagine os irmãos se nós fôssemos provados como os personagens bíblicos foram. Algum irmão aqui ou ali suporta uma prova que nem dessa mulher. Perde um filho. Nós temos um exemplo na nossa igreja, lá embaixo, né? Estavam no início da fé. Eles tinham acabado de aceitar Jesus. Eles tinham acabado de se batizar. E aconteceu aquilo lá. Mas nas minhas orações eu disse ao Senhor, falei, Deus amado, tenha misericórdia, porque eles acabaram de crer no teu filho e a fé não tem estrutura. Eu já vi crente de 20 anos, 30 anos acontecer isso, eles abandonarem a fé. Deus não me ama, Deus não gosta de mim, eu perdi meu filho. Que Deus é esse que tira meu filho? E aconteceu com novos convertidos. E quando, decorrido o tempo, eu pude tocar no assunto para ver qual era a estrutura de sua fé, eles disseram para mim, pastor, Deus pode dar e tomar, mas jamais abandonaremos o nosso Senhor. Aí já deu pastorzinho com vergonha. Falei, isso aí que é fé. Isso é fé. Porque a fé verdadeira não é circunstancial. Ela não está dependente das circunstâncias. Tem crente que é assim, ele está de boa com Deus se tu estiver bem com ele. O dia que não tiver, ele ameaça Deus. Vou te largar. Igual aquelas mulheres que falam para o marido. Vou te largar. Já falei, para com esse negócio. A palavra divórcio nunca deve estar nos lábios de um casal. Qualquer coisa acontece, vou separar. Vou divorciar. Acabei de falar, irmãos, o diabo é oportunista. Ele usa as suas palavras para semear isso no seu coração. Daqui a pouco você não só disse como uma ameaça, você já está pensando em fazer. Agora voltando aqui para o nosso Deus, tem crente que diz, se as coisas derem errado para mim, eu te largo. Eu imagino às vezes se Deus fosse que nem nós, ele ia dizer assim, grande coisa que eu estou perdendo. Deus precisa de nós? Já vi gente aí falando que sim. Deus não consegue mais viver sem você. Teve um apóstolo aí, né? Um apóstolo. É só tirar o acento que você vai entender o que significa após tolo. Né? Quem segue eles vai após um tolo. Então, um apóstolo aí falou assim, Deus não vive mais sem eu. Eu falei, meu Senhor, Deus viveu a eternidade toda, que nunca teve início, pensando em como seria a vida de Deus sem esse homem. Agora o homem chega, Deus fala, estou realizado. O homem vai morrer daqui uns dias. Porque todo mundo vai, né? Na vista de Deus, todo mundo de nós vamos morrer daqui um dia. Aí Deus passou quantos anos? Vamos supor que esse apóstolo morre com 80 anos. Deus, a eternidade inteira de Deus, Deus foi feliz só 80 anos. Porque o sujeito existia. Olha como as pessoas, absurdo que as pessoas chegam. Então, quando as pessoas têm sua fé provada e não suportam, elas viram para Deus e ameaçam a Deus. Como se Deus realmente fosse escravo dessas pessoas e ficasse dependendo delas e dissesse, não, por favor, não me abandone. Se você me deixar, eu não vou ser mais este Deus tão poderoso que eu sempre fui. É assim? Que Deus é esse? Olha o jovem rico se aproximando de Jesus, e ele dizia, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus já dá uma cortada nele, por que me chamas bom? Não há ninguém bom senão um só que é Deus. O que Jesus está dizendo para ele? Jesus está dizendo, você reconhece que eu sou Deus? Se não, então não adianta me chamar de bom. Porque bom só tem um que é Deus. Se eu sou Deus, então tudo bem, você pode continuar me chamando de bom. Mas se você não crê que eu sou Deus, nem me chame de bom. Porque bom é um só que é Deus. Vamos evangelizar umas pessoas e eles dizem, eu creio que Jesus é um bom mestre. Ele foi um bom guru. Aí você pergunta para a pessoa, e você crê que ele é o único caminho, que sem ele não pode ninguém chegar a Deus?
Não, todo caminho leva a Deus, toda religião é boa, então não chame Jesus de bom, porque ele diz que ele é o único, ele diz que fora dele não tem ninguém que pode chegar a Deus, fora dele não há porta que se aproxime de Deus, fora dele não há caminho que leve a Deus. Então se ele disse isso, e isso é mentira, então não chame ele de bom, porque bons mestres não mentem. Se ele mentiu, então por que você está chamando ele de bom? E quando aquele jovem rico ouve as palavras de Jesus, Jesus diz para ele: você já conhece os mandamentos? Isso aí eu tenho guardado desde a minha infância. E Jesus diz: então eu vou mostrar para você que você não guarda coisa nenhuma. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Não, peraí. Mas o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Você já tem um Deus que é o dinheiro. Como então você diz que guarda tudo isso desde a sua infância? Se você não tem outro Deus além do Deus verdadeiro, então para você não custa nada abandonar todas as suas riquezas, distribuí-las para os pobres e me seguir. Custa alguma coisa? Custa. Por quê? Porque o Deus é o dinheiro. Então você já quebrou o primeiro mandamento, você não guarda o mandamento coisa nenhuma. A Bíblia diz que aquele jovem retirou-se contrariado. O Evangelho de Marcos fala, todo mundo, os outros evangelistas, retirou-se triste, mas Marcos diz, ele se levantou e foi embora contrariado com Jesus. E você acha que se Jesus fosse um dos pastores de hoje, Jesus ia dizer assim: não, peraí, jovem rico, volte aqui, vamos conversar direito. Não foi isso que eu quis dizer. Você é rico, você é muito útil para o meu ministério. Vamos ali no meu gabinete, a gente conversa, vamos conversar direitinho. Jesus não. Deixou o menino embora e virou para os seus discípulos e disse: olha, é mais fácil passar o camelo no fundo de uma agulha do que um desses que confia em suas riquezas entrar no céu. Jesus não teve, irmãos, nenhum tipo assim de reação duvidosa sobre o que falou para aquele jovem. Fosse um dos pastores de hoje, não foi isso que eu quis dizer, volta aqui, temos muito o que conversar. Mas não Jesus, porque Jesus estava o quê? Testando a fé daquele jovem. Se ele tivesse fé em Cristo, ele falava assim: Senhor, te entrego toda a minha riqueza para o Senhor mesmo, inclusive o Senhor mesmo conhece mais pobre do que eu, distribui lá. Eu quero é te seguir, não é isso que vai ter a vida eterna? Se for isso, está entregue. Teria sua fé perseverante e agradaria a Deus. No entanto, quando sua fé é provada e você recua, isso significa que você não agrada a Deus. E foi o que aconteceu com esta mulher. Nós vamos tirar aqui algumas lições rapidamente, por causa do nosso tempo. Os estágios que esta fé passou, e também passa a nossa fé em toda a nossa caminhada, toda a nossa jornada. E nós temos que experimentar esses estágios, especialmente para que a nossa fé possa suportar a provação. O primeiro estágio é o início da fé. O início da fé é a fé que experimenta, porque a pessoa que não conhece a Deus, as primeiras coisas que ela passa a conhecer de Deus são experiências. No versículo 8 ao 17, nós lemos a história aqui de uma mulher que percebia que havia um homem de Deus que passava em sua rua. Aquele homem dava bom testemunho, ele era um homem de Deus, né? E ela chamou ele para comer pão em sua casa. Ela viu a luz que brilhava em Eliseu lá fora, chamou ele para se alimentar na sua casa, juntamente com ela e seu marido e o servo do profeta, que era Geazi, e eles ficavam ali frequentemente na casa daquela irmã, e ela percebeu que ele era um homem de Deus, né? Depois, esta fé agora começa a plantar uma semente no coração daquela mulher, porque ela constrói, ela pede ao seu marido: vamos construir uma casa ou um quarto para este homem de Deus. E então, o verso 13 diz que o profeta quis até recompensar esta mulher. Mas ela diz lá no versículo 13, ela fala assim: olha, eu habito no meio do meu povo,
Ela quer dizer, eu não sou uma estrangeira que precisa de alguma coisa. O verso 8 mostra que ela era uma mulher rica, não é? Como nós lemos no início. Então não era uma pessoa que tinha necessidade. Agora, uma das coisas que nós, quando pregamos o Evangelho, nós temos dificuldade, é que quando nós pregamos o Evangelho para as pessoas, nós queremos identificar necessidades de uma pessoa materiais para nós aplicarmos o Evangelho. Isso é completamente errado. Porque você chega na casa de uma pessoa necessitada, pobre, ela tem realmente muitas necessidades. Mas se você chega diante de uma pessoa rica, que tem tudo o que ela precisa, você vai colocar o Evangelho em que necessidade? Se ela não tem necessidades materiais. É por isso que o Evangelho ele deve ser pregado por causa das necessidades espirituais que todos têm diante de Deus, porque a Bíblia diz que diante de Deus todos pecaram, todos estão destituídos de sua glória, tanto ricos como pobres, como pessoas que têm necessidades materiais ou não, todos estão afastados da glória de Deus. Esta é a necessidade do homem, a glória de Deus. E Eliseu então fala, mas o que essa mulher precisa? Ela já tem tudo. Descobre então que ela não tem um filho. Agora, a fé que experimenta, ela é cheia de dúvidas. Viram no verso 16, o profeta fala, por esse tempo, daqui 1 ano abraçarás um filho. Ela diz, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas para mim. Ela achou o quê? Que era mentira dele. A fé experimental, a fé inicial, ela não tem estrutura para se discernir entre fé e dúvida, porque ela está experimentando ainda as coisas de Deus. E o que acontece? Dentro daquele prazo, a bênção dela chegou. Verso 17 diz que dentro de 1 ano, como disse a palavra do Senhor, ela abraçou um filho realmente. Aí tem os pregadores que falam, sabe por que sua bênção não aconteceu? Porque você não crê. Essa mulher também não creu. E por que aconteceu? Porque quem falou foi Deus. E Deus não precisa da nossa fé para fazer alguma coisa. Deus não precisa de nada. Se Deus precisar de alguma coisa, Ele não é Deus. Deus é autossuficiente. Deus, Ele tem todas as coisas satisfeitas em si mesmo. Ele não precisava da fé dessa mulher. Os irmãos também já tiveram essa experiência, né? Eu não posso dizer de mim, porque sou crente desde muito criança. Não percebi isso. Mas os irmãos que vieram do mundo e vieram para Cristo, o início de sua fé era como? Não era cheio de alegria, cheio de experiências maravilhosas com Deus? O Espírito de Deus, as bênçãos, a alegria do Senhor, um monte de coisa que você pedia, Deus concedia, aquele monte de coisa, não era isto que acontecia? Aí as pessoas, eu queria voltar àquela época. Não, aquilo lá é bênção, as bênçãos, aquelas coisas, aquilo tudo era para fortalecer sua fé. Deus tinha algo em segundo lugar com sua fé. As pessoas querem viver aquela infância a vida inteira da fé. Eu escuto crentes falarem direto assim, como eu tenho saudade da minha vida antiga no cristianismo. Eu falo, não tenho. Eu não tenho. Para mim, eu estou mais maduro hoje do que naquela época. E o primeiro amor? Por que a gente perde o primeiro amor? Um dia eu vou pregar sobre isso, para mostrar para os irmãos que primeiro amor não é aquela empolgação que você tem no início do cristianismo. Aquilo é que todo mundo acha que é. Na Bíblia não é isso. Mas um dia eu vou pregar sobre isto, por quê? Porque a ideia é que nós amadureçamos. Jesus, ele é totalmente contra aquelas pessoas que são muito empolgadas para segui-lo, porque no dia que ela é provada, ela abandona. Agora, aqueles que são provados e perseveram, o que acontece com sua fé? A sua fé chega ao quê? A perfeição, diz Tiago, capítulo 1, versos 3 e 4. Ele fala que a fé seja perfeita, sejais perfeitos e íntegros, sem faltar em nada. A perfeição não é impecabilidade. Perfeição ali quer dizer maturidade. Quer dizer que você chegou num ponto de maturidade. Deus não quer um monte de crente criança seguindo a Ele sem saber o que vai acontecer. A princípio é assim mesmo, é normal. Mas depois nossa fé será provada. E Deus quer saber. Deus não quer saber porque Ele já sabe. Mas Deus quer que você e eu saibamos como vai ficar a nossa fé depois da prova. É isso. E é o que acontece
com essa mulher. Segunda etapa da fé. Primeiro é o início. Segunda etapa é o meio. O meio da fé daquela mulher sunamita está do verso 18 ao 32. É onde nós encontramos a fé provada. Veja, primeira, a fé experimental. Segunda coisa, a fé provada. O filho daquela mulher teve uma insolação. Ele foi encontrar o pai dele, ele não tinha idade suficiente para trabalhar, mas tinha idade suficiente para andar. Então ele correu até o campo da cega. E quando ele chegou lá, obviamente deve ter ficado exposto ao sol, e por ser ainda uma criança, ele grita para o seu pai: ai, a minha cabeça. Ou seja, ele está tendo um AVC. Aquela criança sofre de uma insolação e está tendo um AVC, um acidente vascular cerebral. E então o empregado do pai dele pega aquele menino, leva até a sua mãe de volta para casa, que fica com ele até o meio-dia. O que acontece com aquele menino? Ele não resiste, ele morre. Olha a fé sendo provada. Uma mulher que sorriu com um bebê no colo, uma mulher que amamentou o seu filho, uma mulher que agora tinha alegria dentro de casa, como diz, né? Eu fiquei 12 anos casado sem filho, depois de 12 anos que o Senhor nos concedeu uma filha. E então você vê agora, nossa casa era arrumadinha, nossa casa era toda tranquila, tinha as coisas todas em seus lugares, agora não tem mais. Tem um furacãozinho chamado Micaela lá dentro de casa, que bagunça, que joga os brinquedos, que espalha. Chega visita, a gente sai chutando brinquedo para os cantos da casa, não repara a bagunça. As visitas que tem filho pequeno sabem como é que é, né? Mas tem outros que, casa de pastor, toda bagunçada. É assim, né? Mas vamos lá, vamos caminhando. E aí, outros que têm filho sabem como é que é, não se importam mesmo, a gente toma um chimarrão, alguma coisa, porém, aquela mãe, ela passa a ter da alegria um choro, ela passa a ter da experiência boa uma prova, porque o filho dela morre no seu colo, e ela pega aquele menino e faz o quê? Ela leva para o quarto do profeta. Ela não fala com o marido está lá trabalhando e nem sabe que o menino morreu, para ele só tinha uma dor de cabeça, mas ele está morto, o menino, e ela sabe onde encontrar o homem de Deus. A Bíblia diz lá no verso 25 que ela foi procurar o homem de Deus, ela não foi procurar o marido, ela foi procurar o profeta lá no Monte Carmelo, onde os profetas de Deus ficavam, onde o profeta Elias, antes de Eliseu, costumava ficar, conforme 1 Reis 18, verso 20. E os irmãos reparem no versículo 26, que quando ela vai encontrar o moço de Eliseu, ele pergunta para ela assim: vai tudo bem contigo, com teu marido e com o menino? E ela respondeu: tudo bem. Menino morto. E ela respondeu: tudo bem. Sabe o que é isso, irmãos? É que no momento de sua prova, você deve saber para quem você deve falar qual o problema. Tem crente que no momento da prova dele, ele sai contando para todo mundo o que está acontecendo. Daí a pouco ele é motivo de chacota, motivo de fofoca, ele é motivo de falatório para todo mundo, porque ele não sabe para quem recorrer. Ela disse para o menino lá: não, está tudo bem. Mas quando ela chegou perto do profeta, o que ela fez? Ela disse: por acaso eu te pedi um filho? E ele disse: alguma coisa ruim aconteceu e Deus nem me revelou o que foi. E aí, quando então ele percebe que ela perdeu, que ela está no momento de angústia, no momento de prova, ela diz para ele: olha, era melhor nunca ter tido um filho do que ter e perder. Então agora Eliseu fala para o seu servo: toma meu bordão, entrega ele o bordão e fala: corre lá na frente, encontra esse menino e põe meu bordão sobre ele, para ele ressuscitar, porque esse menino está morto. E o menino vai correndo, com o bordão de Eliseu na mão, e quando chega ali, versículo 29, 30 e 31, nada acontece. E ele volta correndo: profeta, não adiantou, coloquei teu bordão lá, o menino não ressuscitou. Tem crente também querendo fazer milagre com a unção dos outros, né? Não, meu irmão, é o poder que Deus deu para você, é a autoridade de Jesus. Manifestou um demônio não sei aonde, vou ligar, mandar um WhatsApp para o pastor, vou ligar para o pastor, vou falar com... Não, meu irmão, você tem autoridade, não precisa usar bordão dos outros. Vai lá,
expulsa em nome de Cristo Jesus. Agora, na hora da provação, é importante você saber para quem você recorre. Esse é o segundo estágio da nossa fé. Qual que é o momento hoje seu? Tem irmãos que eles dizem assim: pastor, não sei o que me acontece, porque quando eu aceitei a Cristo no início da minha fé, não era assim não. As coisas eram maravilhosas. Hoje, eu não sei o que está acontecendo, tudo é provação, essas provas não acabam. Irmão, Deus está o quê? Fortalecendo a tua fé. Às vezes nós pensamos, para que Deus precisa disso, de uma fé fortalecida? Eu já disse, Deus não precisa de nada. Se Ele precisar, Ele não é Deus. Quem precisa de uma fé fortalecida é você. Quem precisa de uma fé fortalecida sou eu. Porque uma fé fortalecida, ela nos coloca maduros, no mesmo nível de Cristo Jesus, ou próximos do nível de Jesus Cristo, porque este é o propósito eterno de Deus, de acordo com Romanos 8, 29. Ele diz que aquele que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito é esse, para que Jesus seja o primogênito e os muitos irmãos sejam parecidos com ele. Por isso que nossa fé precisa ser provada e nós precisamos ser maduros. Por isso que o verso 28, deste que eu citei agora, diz: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, as boas e as ruins, elas cooperam para que o propósito de Deus, de que nós sejamos filhos parecidos com Jesus, se cumpra em nós. Nenhuma provação sua e nem minha, ela não é em vão. Todas têm um propósito, e o propósito sempre é bom. A pessoa chega para mim: pastor, está acontecendo uma coisa ruim comigo. Eu digo: isso na sua visão, porque na visão de Deus isso é bom. Porque o nosso Deus sabe o que está fazendo. E finalmente, a terceira fase da fé desta mulher, que é o fim. A fé que glorifica. A primeira é o início, a fé experimental. A segunda é o meio, a fé provada. E a terceira é o fim, é a fé que glorifica. Olha o verso 33 ao 37. Então o profeta entrou, fechou a porta sobre eles ambos, sobre ele e o menino, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, colocou boca sobre boca, olhos sobre olhos, mãos sobre as mãos, e se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou, andou no quarto uma vez de lá para cá, tornou a subir, se estendeu sobre o menino, ele espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Esta é a fé que glorifica, porque olha o que acontece. Ele chama o seu discípulo, Eliseu chama Geazi e diz: chama Sunamita. E ele chama e ele apresenta o filho vivo. Toma teu filho. E o que ela faz? Ela se lança aos pés dele, prostra em terra. Isso é adoração, é a fé que glorifica, é a fé que exalta. Ela tomou o seu filho e saiu. Primeiro, esse menino representa Jesus Cristo. Ele aponta para Jesus Cristo, esse menino, porque Jesus Cristo também foi o filho que Deus nos deu, para que viesse à terra sofrer as insolações, sofrer os problemas do pecado sobre si, embora ele nunca teve pecado, mas ele assumiu o nosso pecado na cruz do Calvário. Jesus Cristo sofreu as limitações humanas, Jesus Cristo sofreu as dores, ele era homem de dores, experimentado no trabalho, sabia o que era padecer, até que por fim ele morreu. Ele morreu. E a Bíblia diz que houve trevas até as 3h da tarde. E antes de trocar o dia, que era às 6, que os judeus trocavam de um dia para o outro, Jesus foi retirado da cruz e sepultado. Mas assim como este menino ressuscitou, também o nosso Senhor Jesus ressuscitou para a nossa salvação. O profeta Eliseu também aqui, ele faz algumas representações de Cristo. Ele coloca olhos sobre olhos, boca sobre boca, mãos sobre mãos e corpo sobre corpo daquele menino. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, ele tomou a forma humana. Jesus colocou os olhos dele sobre os nossos que estávamos mortos. Jesus colocou suas mãos sobre as nossas mãos,
que estávamos mortos. Jesus colocou o seu corpo sobre o nosso corpo, que estávamos mortos, e Ele nos aqueceu, e Ele nos deu vida, e vida com abundância, para que nós ressuscitássemos. E nós, meus irmãos, hoje podemos glorificar a Deus pela fé que nós recebemos do nosso Senhor, porque não é uma fé ilusória. Eu gostaria muito que todos os irmãos entendessem e conhecessem a palavra de Deus, todos nós conhecermos a palavra de Deus, porque na palavra de Deus, quanto mais a conhecemos, quanto mais temos um relacionamento com ela, mais a nossa fé amadurece, mais a nossa fé ela é sustentada. Não existe fé que se sustenta sem a palavra. Tem pessoas, é por isso, irmãos, que vemos muitos crentes fraquejando. Muitos crentes fraquejam espiritualmente porque a sua fé está firmada em alguma outra coisa que não é a palavra de Deus. É a fé na palavra de Deus que nos fortalece. Como Abraão, que depois que viu o filho da promessa nascer, ele acreditava, né? Mas quando a esposa fez a proposta lá da empregada, ele tentou dar uma mãozinha para Deus, uma ajudinha para Deus. Mas depois, quando ele viu, depois de 13 anos que o filho dele nasceu mesmo, da impossibilidade, Abraão com 100 anos de idade, Sara ia fazer 90 anos de idade, estéril, não podia ter filho nem na sua juventude, quanto mais agora na velhice, nasce lá um menino. E eles põem o nome de Isaac, que no hebraico significa riso, porque todo aquele que ouvisse aquela história ia cair na risada. E quando Abraão vê aquele menino, Deus então pede mais tarde, sabe o filho que você ama? Leva para mim no lugar que eu te mostrarei e você mata ele para mim. E Abraão não duvida. A Bíblia diz que pela fé, Abraão foi lá e levou o menino. E quando chegou naquela montanha, ele estava mesmo para matar o menino. Tem gente que coloca a história de Abraão como se Abraão, meu Deus, por favor, eu tenho muitas riquezas, muito gado, posso sacrificar muitos animais, tentando negociar com Deus. Não. Lá em Hebreus 11 diz que Abraão tinha tanta fé que Deus ia ressuscitar o menino dele até das cinzas. Ele podia matar, queimar o filho dele, que Deus ressuscitava das cinzas. E dava para ele de volta. Por quê? Porque o Deus que prometeu e me deu o filho do impossível, Ele faz o impossível de novo. Eu mato meu filho e ele ressuscita. Se Ele pedir outra vez, eu mato outra vez, Ele ressuscita outra de novo. E se pedir a terceira, eu mato a terceira, queimo ele e Deus ressuscita de novo das cinzas. Porque Abraão já não duvidava mais de Deus, porque todas as promessas de Deus se cumpriram na vida dele e ele amadureceu a sua fé. É isso que Deus quer de nós, uma fé tão madura, uma fé que foi provada, mas tão madura, que nós não tenhamos mais dúvida alguma de que o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer para nos sustentar em sua presença. Não temos que ter nenhuma dúvida. Então eu quero trazer esta mensagem hoje para os irmãos. Toda fé tem 3 etapas. A etapa inicial, que é a experiência, é bênção, é alegria. A etapa do meio, que é a prova. E a etapa final, que é a maturidade, é a segurança, é a glorificação, é a fé que exalta a Deus. Daí para frente, todas as demais provas que Deus te der, você vai saber olhar para ela com olhos espirituais. Amém?